Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, agora 7h47. Repita. 7h47. E o assunto agora é futebol e ao vivo aqui no Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, com a figura ilustre, né, Tatiana? Isso, já com um ídolo, né? Um ídolo da seleção aí brasileira, pré-olímpica. Poucos jogadores hoje brilhando na Europa geraram mais expectativa no futebol brasileiro que Bruno Tabata nos últimos anos. O atleta ipatinguense, destaque do Portimonense de Portugal e da seleção pré-olímpica campeã no último sábado do torneio de Toulon, na França, é o entrevistado de hoje no Jornal da Manhã, edição Vale do Aço. Curtindo férias na cidade, Tabata vai falar um pouco de tudo, inclusive de futebol diferenciado que vem encantando o torcedor e chamando a atenção de grandes clubes. Bom dia, Bruno Tabata. Seja bem-vindo aos estúdios da Jovem Pan Ipatinga. Todo jogador de futebol tem o desejo de jogar em um grande clube. Há 3 anos, você atua em um país considerado a porta de entrada do futebol europeu. Hoje, você vive um sonho. Até onde você pretende chegar? Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês. Como você disse aí, hoje eu vivo um sonho, né? Pude há 3 anos ter a oportunidade de sair do Brasil para entrar na maior porta de entrada do futebol europeu para os brasileiros, né? Até porque Portugal é um país fantástico, fala a nossa língua, tem uma cultura que eu gosto muito de viver no país. Eu acho que eu penso primeiro passo a passo, né? Eu acho que foi assim quando eu saí do Brasil e acho que hoje não penso diferente, não penso em chegar logo no fim, né? Não penso logo no fim, penso agora no próximo passo, no próximo nível, né? Me desafio, né? Então eu acho que eu estou há 3 anos no Portimonense, me sinto muito bem lá. Gosto muito do clube, gosto muito da cidade, mas me sinto preparado para novos desafios e se for, né, se eu tiver a oportunidade já agora nesse mercado, me sinto muito preparado. Sim, Bruno, conte-nos um pouco da sua trajetória no futebol, que inclusive começou aqui em Ipatinga. Eu comecei aos 7 anos, né, sempre tive o gosto de futebol, vindo do meu pai, que também é muito apaixonado por futebol. Né, comecei a desenvolver em mim uma vontade de começar a jogar já desde novo. Né, entrei na época na escolinha do Ipatinga, né, através de um amigo que meu pai tinha, e dali já fui ganhando um pouco de destaque. Depois ainda passei por a Cearia, passei por o Zipa, e o primeiro clube meu, né, fora de Ipatinga foi o América Mineiro, né, que me abriu as portas. Depois de um ano eu recebi o convite de ir para o Atlético Mineiro, onde eu terminei toda a minha formação aqui no Brasil. Bruno, hoje você é considerado um jogador fora de série, é jovem, rápido, tem uma habilidade incrível, enorme com a perna esquerda. Você desenvolveu essa característica na base ou é dom? O que você atribui tudo isso aí? Olha, o futebol, eu acho que você tem que aliar os dois, né? Você tem que ser, né, tem que ter a qualidade, tem que ter a técnica, mas você também tem que fazer aquilo, né, com repetição para que você possa alcançar o nível desejado. Então, eu acho que eu passei por excelentes formações, né? Tanto aqui em Ipatinga já pude sair pronto para chegar em Belo Horizonte, e tanto em Belo Horizonte também passei por 2 categorias de base que são muito boas, tanto o América Mineiro, que me abriu as portas, tanto o Atlético Mineiro. Então eu acho que você tem que aliar as duas coisas. Eu consegui aliar muito bem para chegar na Europa preparado. E você vive uma experiência que é única, porque até agora toda a sua experiência no futebol tem sido realmente única. Aos 22 anos você nunca jogou profissionalmente no Brasil. Foi embora muito cedo e foi convocado pela primeira vez para defender as cores do Brasil. A quem você atribui tudo isso? Olha, como eu disse, há 3 anos, quando eu tive a oportunidade de sair do Brasil, foi por um projeto maior, né? Na época, deu muito. Tão badalado e merecia realmente de fato ser valorizado. Você guarda algum ressentimento desse episódio à época? Olha, ressentimento da instituição Atlético não, até porque eu sou muito grato, né? Me formou como homem, como atleta. Quando meu contrato acabou, eu fui em todas as pessoas responsáveis no momento do clube, agradeci pela minha formação, né? Saí pela porta da frente assim como eu entrei. Agora, é lógico que na época tinha pessoas que hoje nem estão lá, que prejudicaram, tentaram um pouco prejudicar, até pela situação, até pelo negócio, pela negociação que se arrastou durante um ano e meio. Então, não guardo mágoa, mas eu também sei as pessoas que me ajudaram, sei as pessoas que tentaram me prejudicar. Mas eu estou tranquilo no futebol, existem muitas pessoas assim, mágoa eu não guardo de ninguém. E o torneio de Toulon foi sua primeira convocação para vestir a amarelinha. Depois da estreia com o título, você se considera pronto para a disputa de uma vaga na equipe que busca a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020? O torneio de Toulon foi muito importante, é um torneio muito importante, né? A seleção brasileira sempre vai com suas melhores equipes para a disputa, então esse ano não foi diferente, a gente conseguiu o título.
Eu acho que é o começo do trabalho, né? O Brasil tem muitos jogadores de qualidade, a gente viu aí que teve problema na liberação de muitos jogadores. Então eu acho que é o começo do trabalho, eu consegui, né, deixar minha marca, consegui fazer o meu trabalho bem feito para poder, nas próximas convocações, até os Jogos Olímpicos de Tóquio, eu poder estar presente, que é um sonho para todo jogador representar o seu país. Na Olimpíada, então, seria muito gratificante. Hoje, Bruno, você é desejado, cara, pelos dois maiores clubes portugueses, né, que é o Porto e Benfica. E recebeu sondagens de outros times também da Inglaterra, né? Obviamente na Europa ali, Espanha, Alemanha, Itália, Ucrânia. Você está sendo um cara cobiçado ali. Tanto é que a multa rescisória fixada entre você e o Portimonense é de 40 milhões de euros, cara. Aproximadamente, você que está ouvindo a gente aí, isso significa 181 milhões de reais. É muito dinheiro. Essa badalação do futebol te assusta? Esse valor todo, essas cifras todas, você considera pronto para enfrentar todo esse assédio? Olha, eu desde pequeno, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso, nunca fui de badalação, nunca fui de cair muito nessas coisas. Eu tento não dar muito ouvido, a gente sabe que no futebol existe muita especulação, né? Eu tenho um contrato muito bom no Portimonense, estou muito feliz no Portimonense. Tem essa multa que protege o clube de qualquer investida dos outros clubes, né? Tem uma relação praticamente de amizade com os proprietários do clube, então eu estou tranquilo, mas é claro que se chegar uma proposta que for boa para o clube, que for boa para mim, a gente tem que sentar, conversar, porque eu também tenho a minha carreira, sou jovem, tenho 22 anos, tenho meus sonhos de alcançar o próximo nível, mas eu estou muito feliz onde eu estou, né? Não atrapalha não. A gente vê, eu até brinco com meu pai que quando chega no mercado a gente todo dia consegue ver algumas notícias, mas eu sempre deixo de lado, tento curtir minhas férias, tento curtir minha família, para quando eu for me apresentar bem, com a cabeça mais leve. E no futebol, nós entrevistamos aqui uma campeã de MMA, nós estamos cheios de campeãs. Sim, a Natália Silva. A Natália, exatamente. Ela falou muito do piso, que é, na verdade, a questão, por exemplo, ela faz questão disso, de separar a questão financeira com a questão do esporte, para que ela se concentre exatamente no esporte. Acontece isso contigo também? Quando você entra em campo, não importa se o seu passe vale 200 milhões, 300 milhões, enfim, se está aumentando, se está diminuindo. O que entra na cabeça do Bruno na hora de uma competição, quando você coloca o pé no gramado? Acho que está relacionado muito à paixão, né? Porque além de ser minha profissão, o futebol é uma coisa que eu amo desde novinho. Então, quando eu entro em campo, eu esqueço todos os problemas, esqueço tudo que está acontecendo. Se tiver algum problema fora de campo, algum problema de qualquer que seja do tipo, a gente tenta se concentrar naquilo, porque a gente, além de ser uma profissão, é uma coisa que a gente ama. Então, para mim, é a coisa que a gente fala que é o psicólogo mais barato, né? Que a gente, né, minha paixão, e entro dentro de campo e tento esquecer tudo que está fora. Ô Bruno, quem cuida da sua carreira hoje é o ex-meio-campista, o Deco, que é brasileiro, naturalizado português e é um dos mais poderosos empresários de Portugal. Você acredita que todo jogador, independentemente se é da base, ele precisa de um empresário para se destacar na profissão? Olha, para se destacar não, porque de uma forma ou outra acaba por ser o trabalho do jogador sendo reconhecido, mas eu acho que todo jogador necessita de um empresário, até porque a maioria, no meu caso, é uma pessoa que já viveu dentro do futebol, já passou por tudo que eu passei e hoje tem a experiência para poder me ajudar. Mas eu acho que para se destacar não, porque a gente até brinca que o jogador de futebol, ele tem que estar jogando, ele tem que estar mostrando do que é capaz. Então acaba que o empresário, ele é um conjunto da obra, mas para se destacar não. Acho que no fim das contas é a atuação do jogador que vai entrar em conta. Muito precoce, então, esses meninos que ainda estão na base, pensando nessa carreira e além de tudo, os olheiros, né, que ficam de olho nesses grandes talentos. Igual a gente estava falando aqui, o jogador, hoje em dia, na minha época, o jogador com 14 anos, né, que começava a ter um empresário, eu mesmo comecei a ter, foi com 14 anos. Hoje é claro que com assédio, com os empresários cada vez mais tendo mais força, é lógico que a gente vai diminuindo um pouco essa faixa etária. Hoje, talvez jogadores de 10 anos, eu não sei, talvez tenham empresário. Eu acho que talvez dessa idade seja um pouco precoce. Mas eu acho que é bom um jogador ter uma pessoa do mundo do futebol para auxiliar. Na minha carreira não foi diferente. Antes do DEC eu tinha um grupo de empresários que me ajudava. E ele foi muito importante para mim, porque qualquer problema que eu tinha, eu recorria a eles. Ele era uma extensão dos meus pais, aonde eu estivesse. Eu sou muito grato a ele também, o Renê, o Luciano Zulu, o Alberto Simão, que cuidaram da minha carreira até eu ir para a Europa. Então, eu acho que é importante para o jogador, até uma certa idade, você ter um empresário. Né? Muito jovem, eu acho que não, porque às vezes pode acabar atrapalhando, o jogador acaba achando
que aquilo ali vai ajudá-lo para alguma coisa, e na verdade não é. Na verdade depende muito do jogador. O futebol hoje é isso, o jogador tem que jogar. Então eu acho que é um pouco precoce. Quanto mais jovem, um pouco precoce. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da PAN, para você que está ligando o radinho aí agora, o atleta ipatinguense, destaque no Portimonense de Portugal, da seleção pré-olímpica, que foi campeã agora no último sábado no torneio de Toulon, na França. Se sentindo em casa, em Portimão, recentemente você apresentou, Bruno, as instalações do estádio do Portimonense, onde a seleção feminina realizou treinos, inclusive preparatórios para a Copa do Mundo, que está sendo disputada na França. Você acha que o futebol feminino deveria ter um apoio maior, como ocorre com os homens? Eu pude estar lá presente um pouco da preparação do futebol feminino, né? Pude conhecer um pouco mais, através também do Dr. Marco Aurélio Cunha, que é o representante da seleção feminina hoje. Eu acho que esse é um assunto muito delicado, né? Porque não entra só o futebol nisso também, né? Tem coisas políticas sobre questão feminina, questão masculina. Eu acho que reconhecimento o futebol feminino deve ter, independente se com essa diferença, eu acho que o reconhecimento deve ter, porque é um esporte, né? O esporte mais amado talvez do mundo, que é o futebol, e é um futebol diferente, futebol masculino e futebol feminino. A gente sabe que o futebol hoje é um negócio. Além de ser um esporte, é um negócio. E claro que o masculino hoje gera muito mais renda do que o feminino. Mas como você falou, eu acho que o reconhecimento se deve ter, até porque é o esporte mais amado do mundo. Eu tive lá, pude conversar com Marta, pude conversar com a Andressa Alves, então eu consegui entender muito mais sobre o futebol feminino, né? Eu até peguei a Cristiane conversando. Ela fala das diferenças que é a formação do futebol feminino, do futebol masculino, a diferença que isso faz no alto nível. Você vê agora a Copa do Mundo. Muitos das jogadoras do Brasil começaram com 18, 19 anos, não tiveram a formação, como eu disse, eu comecei com 7 anos já nas escolinhas, então isso faz diferença. Mas eu acho que a questão de salário, questão de igualdade é uma questão mais complicada. Mas eu acho que o reconhecimento do futebol feminino tem que ter, até porque é um esporte mais amado do mundo, que é o futebol, e elas fazem muito bem, estão muito bem na Copa do Mundo. Eu estou acompanhando bastante, até porque participei da preparação, então fica a minha torcida para a seleção feminina. E qual a dica, Bruno, que você dá para quem ainda joga na base e sonha em ser um grande jogador de futebol? Eu acho que primeiro de tudo é ter personalidade, né? Desde jovem já saber o que quer. Né? Eu, desde novinho, né? Às vezes nas escolas, com amigos, a gente vira um pouco motivo de chacota, porque a gente sabe o quanto que é difícil ser um jogador de futebol, mas eu desde novinho sempre falei, é o meu sonho, é o que eu vou ser, é o que eu vou trabalhar para ser. Então, eu acho que o primeiro de tudo é ter personalidade, ter o apoio dos pais também, que é muito importante, né? E para o começo de carreira ali é muito importante. Eu acho que basicamente é isso. E o resto é gostar do que faz, né? Gostar do que faz, abrir mão de várias coisas, porque eu mesmo, né, tive que abrir mão de várias coisas. Você viu, eu saí de casa com 13 anos de idade, né? Então você acaba sendo obrigado a amadurecer muito cedo. Então eu acho que basicamente são essas coisas, além de, né, poder fazer muito bem a profissão de jogador de futebol, que é muito importante. E tem que ter um apoio dos pais muito grande, né? Você imagina sair aos 13 anos, é uma criança saindo de casa para jogar futebol, né? Sim, não, isso aí eu tive amigos, né, que às vezes tinham qualidade também para chegar, e às vezes os pais não tinham tanto apoio como eu tinha. Né? Não fala apoio financeiro, fala mais apoio, né, de incentivar, de ver que o filho tá realizando um sonho, de o que você precisar, a gente está aqui e tal. Então eu acho que isso é uma porcentagem muito importante, né, da carreira do jogador de futebol, do início da carreira do jogador de futebol, porque depois o jogador cresce, amadurece e ele vai caminhar ali basicamente com as próprias pernas. Mas eu acho que no início de carreira, o jogador saindo jovem de casa, o jogador precisando do apoio dos pais, eu acho que é muito importante. Ô Bruno, e qual é o seu grande desafio? Olha, o meu grande desafio hoje, né, profissional, é chegar nos níveis, né, que eu desejo. Né? Igual eu falei, o meu próximo objetivo é dar o próximo passo. Hoje eu estou num clube muito bom, como eu falei, não tenho desejo de sair, a vontade de sair, igual eu falei, se tiver uma coisa que foi bom para os dois, eu acho que a gente tem que sentar e conversar. Mas o meu grande desafio é poder já nesse próximo passo estar preparado, que é disputando uma Champions League, disputando uma Liga Europa, num nível maior, disputando títulos, né, coisas que o Portimonense hoje não pode me dar, e eu poder estar preparado para conseguir realizar os meus sonhos e daí
em diante conseguir prosseguir na minha carreira até onde eu desejo chegar. Mas bate aquela vontade, porque realmente, no aspecto econômico, Europa é fantástica para o jogador de futebol. A gente vê, né? Tanto é que os clubes lá pagam muito melhor do que aqui no Brasil. Mas bate aquela vontade de voltar para o time do Brasil? Hoje eu não tenho vontade de voltar ao Brasil, não. Já tive algumas sondagens para voltar ao Brasil, não tenho essa vontade, não. Acho que sou muito jovem, já abri uma porta muito importante para mim na Europa, então eu desejo fazer carreira na Europa, mas futuramente, quem sabe eu não possa voltar a um clube do Brasil, jogar talvez no clube de coração do meu pai, jogar talvez no clube que participou da minha formação no Atlético Mineiro, então não tenho prioridade de voltar ao Brasil, não. Mas pode ser que um dia eu já esteja mais velho, já esteja mais experiente e possa voltar ao Brasil também para ficar mais perto de casa, né? O Brasil também, que é um país que eu gosto muito, então pode ser que um dia aconteça. Bruno, estando em casa, o que mais você gosta de fazer? E fala pra mim da sua preferência na alimentação. Que tipo de comida que você gosta? A primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui é ir na casa da minha mãe e comer a comidinha dela, porque realmente é a coisa que mais faz falta. Né? A culinária lá em Portugal é muito boa, mas nada bate a comida da mãe. Nada se compara. A feijoada, é isso feijão que eu ia falar. tropeiro, feijoada da mãe, ninguém ganha. Então, a primeira coisa, a coisa que eu mais gosto de fazer quando eu chego aqui é poder comer essas comidas, até porque lá... E são coisas simples, né? Pra gente aqui simples, mas que lá não tem essa cultura, e até porque lá também a gente vive a temporada inteira, é muito cheia, a gente acaba que vive com dieta, vive ali com uma série de coisas que te impossibilita de fazer, de extrapolar na alimentação. Então é uma coisa bem rígida, a gente tem que estar focado, não pode aumentar 1 quilo, porque então você tem que estar preparado. E aí quando eu chego nas férias, que é o momento de lazer, a primeira coisa que eu penso em fazer é isso. E claro também, né, descansar a mente, poder ver meus familiares, meus amigos. Mas a primeira coisa que eu faço mesmo é na alimentação mesmo da minha mãe, porque é muito importante. Mas é engraçado, né, que a gente pergunta isso para todo jogador de futebol quando retorna para casa, a primeira coisa que fala é a saudade da alimentação dos familiares, né? Ou da mãe, ou de alguém que normalmente cozinha para a família toda. É fantástico isso. Coisas simples, como ficam na cabeça da gente e que não é nada de tão caro assim, que na verdade nos satisfaça tanto como uma boa alimentação e simples da família da gente, né? Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, viu? Motivo de orgulho para todos os ipatinguenses. Eu tenho certeza, a região do Vale do Aço está muito feliz com a sua contribuição aí para o nosso futebol brasileiro, acrescentando bastante, né, na nossa tradição, que é a preferência nacional. Então é isso, viu? Muito obrigado aí pelo espaço, né, de poder estar falando um pouquinho aqui sobre a minha carreira, né? Muito obrigado aí pelo acolhimento, me receberam muito bem. Espero um dia voltar para poder a gente estar falando de outras coisas, de outras novidades. Tá certo, Bruno. Mais uma vez, os nossos agradecimentos à sua participação aqui nos estúdios da PAN.